Imagine um púlpito envolto por sombras. Uma multidão silenciosa ouve atentamente enquanto a voz de um homem, firme e carregada de convicção, ecoa entre as paredes de pedra. Não é apenas um sermão comum. É um chamado à eternidade. É Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, apontando com palavras ardentes para um evento inegociável, o juízo final. Para Spurgeon, o julgamento não era uma doutrina secundária, esquecida nos cantos escuros da teologia. Era uma realidade viva. Um alerta pulsante que deveria estar diante dos olhos e no coração de cada homem e mulher que se diz cristão. Ao contrário de muitos pregadores modernos que evitam o tema por medo de parecerem duros, Spurgeon não o via como algo a ser suavizado, mas como um ato final de justiça divina, onde cada alma será confrontada com a verdade absoluta. O julgamento, para ele, não era apenas escatologia, era evangelismo. Um convite urgente ao arrependimento. Uma trombeta que despertava os mortos espirituais e chamava os vivos à sobriedade. Ele dizia: quando o Senhor vier julgar a terra, ele não usará uma balança injusta. Ele julgará com retidão e verdade, e quem poderá resistir no dia da sua vinda? O púlpito de Spurgeon era muitas vezes o eco de eternidade chamando os homens. Em cada mensagem sobre o juízo, ele buscava uma coisa: fazer com que cada ouvinte visse o tempo com olhos da eternidade. Ele não queria formar religiosos, mas preparar almas para o encontro com o justo juiz. E é sobre essa visão vívida, urgente e absolutamente bíblica que vamos mergulhar, passo a passo, ponto por ponto, como se estivéssemos ouvindo o próprio príncipe da palavra novamente, abrindo as cortinas do tempo e nos mostrando aquilo que nenhum de nós poderá evitar. Charles Spurgeon não era um pregador que apenas informava, ele incendiava corações. Seu ministério não era marcado por academicismo frio, mas por uma profunda urgência. A eternidade está próxima, e as almas estão à beira do abismo. Spurgeon não pregava como quem tem tempo de sobra. Ele falava como quem carrega nas mãos uma carta urgente, com o selo do céu, e precisa entregá-la antes que a porta da graça se feche. Seu senso de urgência vinha da convicção de que cada respiração poderia ser a última, e que a eternidade não espera por ninguém. Em um de seus sermões, ele declarou: ó, meus ouvintes, vocês sabem o que é morrer? Já pensaram o que é acordar, e ver que não há mais misericórdia? Não há evangelho, não há Cristo, só resta o trono, o juiz e a sentença eterna. Essa urgência o movia a pregar como quem ouve os passos do Senhor se aproximando. Ele via o tempo como um vapor, passageiro, frágil, desaparecendo diante dos olhos. Por isso, suas palavras vinham carregadas de peso e lágrimas, como se dissesse: acordem enquanto há tempo. Spurgeon sabia que a eternidade não podia ser tratada com leveza. Cada culto, cada sermão, cada apelo era uma ponte entre o agora e o sempre. Ele não pregava para esta geração apenas. Ele pregava para o tribunal divino, onde todos um dia estarão. E essa urgência não era motivada pelo medo irracional, mas pela compaixão profunda. Ele via os pecadores como náufragos em um mar de trevas, e o juízo final como a onda derradeira. Seu grito não era de condenação, mas de socorro: fujam da ira vindoura. Corram para Cristo. Assim, Spurgeon nos ensina algo essencial: se queremos viver com sabedoria, devemos viver com a eternidade em vista. E se queremos pregar com verdade, devemos pregar como quem vê o dia do Senhor se aproximando rapidamente. Para Charles Spurgeon, Deus não era apenas um salvador amoroso, ele era também um juiz justo, santo e incorruptível. Essa imagem divina não era aterrorizante para ele, mas necessária. Porque um Deus que salva, mas não julga, não é o Deus da Bíblia, é uma invenção humana. Spurgeon jamais abriria mão da justiça de Deus em troca de uma graça diluída. Ele afirmava com clareza: o trono de Deus é cercado por nuvens e trevas, mas ele julga com justiça. Sua balança não se inclina por posição, nem seu veredito pode ser comprado. A visão que Spurgeon tinha do trono celestial era majestosa e terrível ao mesmo tempo. Um lugar onde nada escapa, onde os reis da terra se calam, os ímpios tremem e os santos se prostram. Esse trono não é político, não é simbólico, e tampouco é adiado. É real, absoluto e inadiável. E se Deus é juiz, então haverá julgamento. E se há julgamento, então há critérios. E para Spurgeon, esse critério não era a bondade humana, nem as obras,
nem a moralidade superficial, era Cristo. A aceitação ou rejeição do Cordeiro definirá a sentença de cada alma. Spurgeon pregava contra uma geração que moldava um Deus à sua própria imagem. Um Deus bonzinho, mas não santo. Um Deus permissivo, mas não reto. Para ele, essa era uma das maiores tragédias espirituais do século. Tentar remover do caráter divino aquilo que o torna digno de temor, sua santidade absoluta e seu direito soberano de julgar. E o mais impressionante é que Spurgeon não falava sobre esse trono apenas para os pecadores, ele também advertia os crentes. O fato de sermos salvos não significa que vivemos sem prestar contas. Ele dizia: o Senhor pesa os corações. E, ainda que estejamos em Cristo, toda obra será provada, se foi ouro ou palha. Portanto, o trono de justiça não é apenas o lugar do veredito final, é também o centro da adoração verdadeira. Porque só teme verdadeiramente a Deus quem compreende a glória de sua justiça. Para Charles Spurgeon, o juízo final não era uma possibilidade futura, era uma certeza absoluta. Não importava se os homens criam ou zombavam, se rejeitavam ou ignoravam, o julgamento viria, porque foi decretado por aquele que não pode mentir. Ele pregava com firmeza: assim como o nascer do sol não falha, o dia do Senhor também não falhará. E quando ele vier, não haverá onde se esconder. Spurgeon via a negação do juízo como um dos maiores enganos que Satanás semeava no coração dos homens. Porque quando o senso de prestação de contas desaparece, o pecado se alastra, a consciência se cauteriza e o temor do Senhor se apaga. E foi contra esse adormecimento espiritual que ele ergueu sua voz. Para ele, ignorar o juízo não mudava o fato de que cada homem está marchando para o tribunal de Deus, ainda que com passos lentos e distraídos. Ele usava a imagem de uma corte celestial, onde todos comparecerão, o rico e o pobre, o pregador e o ouvinte, o crente e o ateu. E lá, não haverá desculpas, nem advogados humanos, nem apelações. Haverá apenas um juiz, e ele será justo. Spurgeon alertava que a inevitabilidade do juízo é o maior argumento para urgência no Evangelho. Porque não há como fugir. Não há como adiar. O tempo acabará. E a eternidade começará. Ele dizia: o tribunal de Cristo está à frente, e cada passo que damos nos aproxima dele. Que loucura é viver como se nunca fossemos prestar contas. Mas para os crentes, essa inevitabilidade não precisava ser temida, desde que estivessem em Cristo. Porque o mesmo juiz que há de julgar o mundo, foi o Salvador que se entregou na cruz. E é somente por ele que alguém poderá permanecer de pé no grande dia. Spurgeon, portanto, não falava do juízo como um espetáculo distante, mas como um evento iminente. E sua pergunta ecoava em cada sermão: você está pronto para o tribunal de Deus? Charles Spurgeon chamava o juízo final de o dia da grande revelação. Um dia em que as máscaras cairão, os segredos virão à tona e a luz de Deus penetrará até as intenções mais escondidas do coração humano. Ele dizia com ênfase solene: no tribunal de Deus, não haverá bastidores. O que foi sussurrado será proclamado. O que foi escondido será exposto. E o que foi feito nas trevas será trazido à luz. Spurgeon via esse momento como o fim de toda hipocrisia religiosa. Aqueles que viveram de aparências, frequentando igrejas, falando como crentes, mas negando a Cristo com suas vidas, serão desmascarados diante de todos. Porque ali, não importará o que os homens pensavam de nós, mas o que Deus viu em nós. Nada escapará. Nenhuma palavra ociosa. Nenhum pensamento impuro. Nenhum orgulho disfarçado de piedade. Nenhuma injustiça maquiada de caridade. Spurgeon dizia que o julgamento será como um livro sendo aberto, página por página, sem censura, sem edição, sem desculpas. E ele fazia uma pergunta incisiva aos seus ouvintes: se o que você faz no secreto fosse exposto diante de Deus e dos homens, você se sentiria seguro ou envergonhado? Mas ele também mostrava o outro lado da moeda. Para os justos, será o dia em que as obras feitas com lágrimas, os sacrifícios ocultos, as orações não vistas e a fidelidade silenciosa serão recompensadas publicamente. Ele dizia: aqueles que serviram ao Senhor em silêncio, desprezados pelo mundo, serão honrados naquele dia diante dos anjos e diante dos homens. Assim, o grande dia da revelação será, para uns, o momento da exposição final. Para outros,
o momento da glorificação eterna. Tudo dependerá do que foi feito com Cristo. Spurgeon não queria apenas preparar as pessoas para o céu, ele queria que elas vivessem hoje como se estivessem diante do trono. Porque, de fato, esse dia não tarda. E quando ele chegar, não haverá onde se esconder. Para Spurgeon, o juízo final não seria apenas o momento em que os pecados seriam expostos, mas também o dia em que a resposta de cada homem ao Evangelho seria julgada. A pergunta principal não seria o que você fez, mas sim, o que você fez com a verdade que recebeu. Ele dizia, não haverá condenação sem testemunho. Todo homem será julgado conforme a luz que teve. E quanto maior a luz, maior será a responsabilidade. Essa visão era clara nos sermões de Spurgeon. Ele via o Evangelho como uma tocha acesa colocada diante de cada alma, e cada um teria que responder ao seu brilho. Aqueles que ouviram as boas novas e endureceram o coração não teriam desculpa, pois rejeitar a graça é escolher, voluntariamente, a justiça nua e crua. Spurgeon falava com profunda tristeza sobre os que se habituaram à palavra, mas nunca se curvaram diante dela. Ele sabia que muitos sentavam em bancos de igrejas, emocionavam-se com os cânticos, admiravam as Escrituras, mas nunca se renderam verdadeiramente a Cristo. E para esses, o juízo seria ainda mais severo. Ele afirmava, o maior peso da condenação não cairá sobre os bárbaros que nunca ouviram, mas sobre os civilizados que ouviram o Evangelho centenas de vezes e o desprezaram com indiferença. E Spurgeon não poupava os religiosos. Os que confiavam em suas obras, em seus cargos, em seus anos de igreja, mas nunca nasceram de novo. Porque, diante do trono, a pergunta não será sobre religião, mas sobre redenção. Contudo, ele também deixava claro que aqueles que receberam o Evangelho com fé sincera, mesmo em fraqueza, seriam tratados com misericórdia. O Evangelho é a luz que julga, sim, mas também é a luz que salva. É a espada, mas também o escudo. É o peso da responsabilidade, mas também o caminho da libertação. Spurgeon, então, apontava para uma verdade inegociável: todo homem terá de dar contas da luz que recebeu. E nesse tribunal, ninguém poderá dizer, eu não sabia. Spurgeon costumava dizer que todo ser humano encontrará Cristo, seja hoje, como advogado, ou no juízo, como juiz. E essa, para ele, era uma das decisões mais sérias que qualquer alma poderia tomar. Ele pregava com paixão, você se encontrará com Cristo. Isso é certo. A única dúvida é, ele estará ao seu lado, ou contra você? Essa dupla imagem de Cristo, como redentor ou condenador, era um tema frequente em seus sermões. Spurgeon enfatizava que não há neutralidade possível diante do Evangelho. A cruz é um divisor de caminhos. Quem crê nela encontra salvação. Quem a rejeita, atrai sobre si a justa condenação. Ele dizia, Cristo será o seu refúgio, ou será sua rocha contra a qual você se despedaçará. Ele será seu cordeiro, ou será o leão. Essa escolha, segundo Spurgeon, não se faz no tribunal, ela se faz agora. Porque no dia do juízo, o tempo da graça terá passado. O advogado não mais levantará a mão em sua defesa. O sangue já não será oferecido. O tempo de clamar por misericórdia terá ficado no passado. Ali, Cristo falará como juiz, e sua sentença será irrevogável. Mas enquanto há vida, há esperança. E o príncipe da palavra fazia questão de apresentar o Cristo que intercede hoje. O Salvador que, com mãos perfuradas, roga ao Pai pelos que se arrependem. O amigo fiel, que não lança fora nenhum que venha a ele. O advogado que jamais perde um caso, quando é chamado ainda em tempo. Spurgeon gritava aos corações adormecidos, clame por ele agora, enquanto é tempo. Hoje, ele é advogado, mas amanhã, ele será juiz. E ninguém resistirá à sua voz naquele dia. Assim, a mensagem era clara, você escolherá quem Cristo será para você. E não fazer escolha alguma já é escolher o juízo. Se havia uma nota que soava frequentemente nos sermões de Charles Spurgeon, era esta: o verdadeiro evangelho produz temor do Senhor. Não um medo servil, paralisante ou baseado na culpa, mas um temor reverente, profundo, que nasce da consciência de quem Deus é, e de quem somos diante dele. Spurgeon lamentava que muitos, em seu tempo, já haviam perdido essa reverência sagrada. Em vez disso, viam Deus como um velho bondoso e inofensivo,
cuja única função seria abençoar. Mas ele perguntava com voz firme e olhos ardentes: se Deus é apenas amor, por que então a cruz? E se ele não julgará, por que então o juízo final foi anunciado com tamanha solenidade? Para Spurgeon, o temor do Senhor era o início da sabedoria e o coração da verdadeira piedade. Ele dizia que sem esse temor, não há arrependimento genuíno, não há santidade duradoura, e nem salvação verdadeira. E esse temor não era incompatível com o amor, pelo contrário, era base de um amor sincero. Ele ensinava que só teme a Deus quem o conhece de fato. E quanto mais se conhece sua santidade, mais se ama sua graça. Quanto mais se contempla sua justiça, mais se valoriza sua misericórdia. Spurgeon não gritava para manipular. Ele clamava por temor porque sabia: ninguém correrá para Cristo até que veja o perigo de estar sem ele. Por isso, em seus sermões, o inferno não era omitido. O trono de juízo não era escondido. A eternidade não era decorativa. Ele falava dessas realidades com lágrimas e verdade, para que os corações endurecidos fossem quebrantados, e os crentes despertassem do sono espiritual. Ele advertia a igreja: uma fé sem temor de Deus é uma fé sem raiz. E um cristianismo sem temor é uma farsa piedosa. No púlpito, Spurgeon clamava: temam ao Senhor. Não porque ele é cruel, mas porque ele é santo. Não porque ele odeia, mas porque ele é justo. E diante dele, todos os joelhos se dobrarão. Assim, o temor do Senhor não era apenas um tema em seus sermões, era o fogo que ardia por trás de cada palavra. Charles Spurgeon jamais suavizou a verdade sobre o destino daqueles que rejeitam a Cristo. Para ele, pregar sobre a condenação dos ímpios não era uma escolha, mas uma obrigação sagrada, um grito urgente para salvar almas da perdição eterna. Ele alertava: não há meio termo diante de Deus. Ou você está com Cristo, ou está contra ele. E a paga do pecado é a morte eterna. Spurgeon via o inferno não como uma metáfora, mas como uma realidade terrível e permanente. Um lugar de separação definitiva de Deus, onde o fogo consumidor e a escuridão eterna castigam os que recusaram a graça. Ele chamava o juízo final de o dia do terror sem fim. Para o príncipe da palavra, não se tratava de assustar para controlar, mas de revelar o preço do pecado sem disfarces. Ele dizia com clareza: amar a Deus é temer a Deus. E temer a Deus é fugir do pecado e buscar a salvação. Suas mensagens sobre o destino dos ímpios soavam como o último aviso para uma geração em perigo. Ele não poupa detalhes: a justiça divina não falha, a condenação não é injusta, e a misericórdia não anula a santidade. Ele pregava que a dureza dos ímpios no juízo é fruto da própria escolha que fizeram em vida, rejeitando a Cristo e vivendo para si mesmos. Spurgeon lamentava profundamente o número daqueles que fechavam os olhos diante da realidade da perdição, preferindo o conforto momentâneo do pecado. Mas ele também deixava claro que, embora o destino dos ímpios seja severo, Deus é paciente e cheio de misericórdia, esperando que se arrependam até o último momento. Assim, Spurgeon não só anunciava o juízo, mas clamava: voltem-se para Cristo enquanto há tempo. A porta está aberta hoje, mas amanhã pode estar fechada para sempre. Mesmo diante da severidade do juízo final, Charles Spurgeon sempre enfatizava que para os redimidos em Cristo havia uma esperança radiante e segura. O juízo não seria o fim do caminho para eles, mas a confirmação da vitória eterna. Spurgeon pregava com alegria e convicção: para aqueles que estão em Cristo, o tribunal de Deus não é um trono de condenação, mas um trono de recompensa. Ele ensinava que a justiça divina não apenas condena o pecado, mas justifica o pecador que se colocou sob a graça do Salvador. No grande dia, os salvos não terão medo, mas júbilo, porque seus nomes estarão escritos no livro da vida. O príncipe dos pregadores usava imagens vibrantes para descrever a glória que aguarda os fiéis: coroas de justiça, recompensas eternas, a presença gloriosa do Cordeiro, o abraço do Pai. Tudo isso, para ele, compensava as provações desta vida passageira. Além disso, Spurgeon ressaltava que o juízo purificaria e traria à luz as obras genuínas da fé. As boas obras, feitas em amor e fidelidade, seriam reconhecidas e eternizadas como tesouros no céu. O dia do juízo será o dia da exaltação dos santos, o dia em que a justiça de Deus será plenamente manifestada em sua bondade e fidelidade.
Essa esperança não era mera teoria para Spurgeon, mas combustível para santidade e perseverança. Ele exortava seus ouvintes a viverem hoje com os olhos fixos nessa glória futura, para que o temor do juízo os levasse ao arrependimento, e a esperança da recompensa os mantivesse firmes até o fim. Assim, mesmo falando do juízo, Spurgeon nunca perdeu o tom da esperança viva. A certeza de que, para aqueles em Cristo, o dia da justiça será também o dia da redenção completa e da alegria eterna. Charles Spurgeon pregava incessantemente que, no terrível dia do juízo, a única esperança segura para a alma humana seria a cruz de Jesus Cristo. Para ele, a cruz não era apenas um símbolo do sacrifício, mas o refúgio invencível contra a ira de Deus. Ele afirmava com poder: quando o trovão do juízo ecoar, e o fogo consumir os ímpios, haverá um lugar onde a justiça divina será satisfeita, e esse lugar é a cruz. Spurgeon via a cruz como a ponte entre a justiça implacável de Deus e a misericórdia para o pecador arrependido. Na cruz, o justo juiz tornou-se o substituto, carregando o castigo que nós merecíamos para que pudéssemos escapar do inferno. Ele exortava: não há outro refúgio, nenhum outro salvador, nenhuma outra esperança para o pecador. A cruz é o único abrigo seguro. E mais do que isso, a cruz, para Spurgeon, era o centro da mensagem do Evangelho, o coração pulsante da redenção e o fundamento de toda a esperança no juízo final. Ele dizia que, naqueles momentos finais, quando o céu e a terra se desvanecessem, será a cruz que sustentará o crente, que lhe dará coragem para ficar firme, e que garantirá a sua salvação eterna. Por isso, seu chamado era claro: corra para a cruz enquanto ainda há tempo. Clame pelo sangue de Jesus, pois somente Ele pode te proteger no dia da ira vindoura. Assim, no juízo que parece assustador, Spurgeon apontava para a cruz como a âncora da alma, um refúgio seguro, para aqueles que depositam sua fé no Salvador. Um dos traços mais marcantes do ministério de Charles Spurgeon foi seu incessante clamor pelo arrependimento, um chamado urgente para que o pecador se volte a Deus antes que o dia do juízo chegue. Ele sabia que, apesar da certeza do juízo, ainda havia tempo de misericórdia. Spurgeon pregava com veemência: antes que o sol se ponha para você nesta vida, arrependa-se. Não brinque com a graça de Deus, pois amanhã pode ser tarde demais. Para ele, o arrependimento não era apenas um sentimento passageiro, mas uma mudança radical de vida, um abandono do pecado e uma entrega sincera a Cristo. Essa era a porta estreita pela qual só se entra uma vez, e que nunca mais se abre depois que o juiz pronuncia a sentença. Em seus sermões, Spurgeon não poupava palavras para exortar os ouvintes: voltem-se de seus caminhos tortuosos. Voltem-se do orgulho, da incredulidade, da hipocrisia. O juízo está próximo. Ele via o clamor pelo arrependimento como a missão mais urgente do pregador, uma voz que ecoa no deserto da alma humana, avisando sobre a proximidade do desastre e apontando para o único caminho de salvação. Spurgeon compreendia a gravidade da situação espiritual da sua época e não desejava que ninguém fosse apanhado de surpresa. No grande dia. Por isso, seus sermões eram repletos de apelos para que a graça fosse recebida antes que a porta fosse fechada para sempre. Sua mensagem era clara: não espere até o último momento para se arrepender, porque esse momento pode não chegar. Charles Spurgeon carregava sobre os ombros não só o peso de pregar o Evangelho, mas também a consciência profunda da responsabilidade diante de Deus pelo destino das almas que ouviam sua mensagem. Ele sabia que no dia do juízo, pastores também prestarão contas, e com rigor. Ele dizia: o pastor é um mordomo da palavra de Deus. Não pode fugir do tribunal de Cristo. Cada alma que se perde, pesa em seu coração como um fardo insuportável. Para Spurgeon, o ministério não era apenas sobre oratória ou popularidade, mas sobre fidelidade. Ele pregava com tremor na alma, consciente de que um dia seria chamado a dar explicações sobre o zelo e o amor com que buscou salvar almas da perdição. Esse sentimento levava a um ministério intenso, cheio de oração e esforço. Ele não media palavras para despertar tanto pecadores quanto crentes para a realidade do juízo, pois sabia que, na presença de Deus, nenhuma desculpa seria aceita. Spurgeon também advertia sobre o perigo da negligência pastoral. Se os pastores se omitirem em alertar as ovelhas, as almas estarão em risco, e a responsabilidade será gravíssima diante do trono de Deus. Sua vida refletia esse compromisso. Ele via o ministério como uma vocação sagrada, onde o juízo divino era um incentivo para a perseverança e a fidelidade.
A consciência de que todas as palavras e ações seriam pesadas o levava a buscar cada vez mais a unção e a verdade. Assim, ele ensinava que o juízo não é apenas uma realidade para os pecadores, mas também para os que têm o privilégio de anunciar o Evangelho. O chamado para os pastores é para que vivam com seriedade e temor, sabendo que são guardadores de uma responsabilidade eterna. Charles Spurgeon exortava seus ouvintes a não viverem como se esta vida fosse tudo, mas a manterem sempre a eternidade diante dos olhos. Para ele, a consciência do juízo final deveria moldar cada decisão, cada pensamento e cada atitude do dia a dia. Ele dizia: a vida é uma breve passagem, uma estrada curta que leva ao tribunal eterno. O que plantarmos aqui, colheremos lá. Spurgeon alertava contra a tendência humana de adiar o arrependimento e o compromisso com Deus, vivendo como se o amanhã fosse garantido. Para ele, essa ilusão era perigosa e suicida espiritualmente. Ele incentivava uma vida de vigilância e santidade, baseada na certeza de que o julgamento virá, e que o que importa é como estamos diante de Deus quando chegar o grande dia. Não viva para o agora apenas, mas para o para sempre. Que suas escolhas sejam feitas à luz do juízo vindouro. Essa perspectiva da eternidade deveria transformar as prioridades, diminuindo o valor das coisas passageiras e aumentando a sede por justiça, misericórdia e fidelidade. Spurgeon ensinava que uma vida com a eternidade em vista é uma vida de temor santo, esperança firme e amor verdadeiro, um equilíbrio que prepara o coração para estar em paz diante do juiz. Assim, ele chamava cada alma a se perguntar: se hoje fosse o dia do meu juízo, como eu estaria diante de Deus? Ao longo de seu ministério, Charles Spurgeon nunca perdeu de vista a urgência do chamado para que esta geração se preparasse para o juízo final. Seu sermão não era apenas para seus contemporâneos, mas ecoa até hoje como um grito profético que atravessa os séculos. Ele conclamava: ouçam, ó geração perdida! O tribunal de Deus está preparado. O juízo final se aproxima, e a misericórdia não dura para sempre. Spurgeon sabia que muitos tentavam adiar essa realidade, buscando conforto nas distrações do mundo, nas falsas esperanças ou no esquecimento. Mas ele levantava a voz com firmeza: arrependam-se. Voltem-se para Cristo enquanto há tempo, pois o dia em que ele julgar é certo e inescapável. Para ele, esse chamado era o ápice de todo o seu ministério, a razão pela qual ele dedicou sua vida à pregação fervorosa. Ele desejava que cada alma entendesse que o juízo não é um mito distante, mas a realidade que definirá para sempre seu destino. Mas, acima de tudo, Spurgeon deixava uma mensagem de esperança: Cristo é a ponte entre a ira e a salvação. Corram para ele, e sejam salvos. Este é o legado do Príncipe da Palavra, um convite que não pode ser ignorado, um alerta que não pode ser silenciado, e uma promessa que transforma vidas. E assim, mesmo após tantos anos, seu clamor ressoa: prepare-se para o juízo. Hoje é o dia da salvação.